Então, pegando, digamos assim, linhas, né, que são ensináveis para você pensar no beatdown, essa pergunta tem até um colega nosso, o Rubinho conhece muito bem, que é o Jorge, nosso querido Jorginho, filho louco, ele aparece de vez em quando aqui na transmissão para fazer comentários. Ele tá jogando muito agora de Spy, né, de Land Spy, e ele faz muita pergunta, e isso e aquilo, e se a partida for para esse lado. Acho muito interessante ele querendo evoluir nessa linha. E uma pergunta que eu falo muito pra ele quando ele tá jogando é se o jogo durar mais X turnos, né? Aqui eu vou dar um exemplo. Se o jogo durar mais 5 turnos, você ganha, você perde, você pode deixar o jogo se estender mais 5 turnos? Isso é uma pergunta que eu falo que muita gente, né, quando quer jogar muito com deck, tem que se fazer essa pergunta, né? Seja um deck agro, seja um deck, né, control, principalmente, vai querer que dure mais isso, mas decks agros, decks combos, né? Eu e o Rubinho sempre jogamos muito de combo. Dá para esperar mais um turno para ir pro combo? É mais viável você fazer isso, né? Então, assim, linhas que você pode ir para o caminho do beatdown, principalmente, eu não penso só em se durar mais 5 turnos, eu vou ganhar, eu vou perder, mas nesse caminho eu penso, se durar mais 5 turnos comigo sendo reativo, é o correto? Eu tenho que, né, principalmente um deck como Gates, Jund Artfire, pô, eu seguro mais 2 turnos e daí, né, compro a carta tal, compro uma Crisálise e daí agora eu viro pro beatdown. Então, assim, é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que querem aprender muito um deck que eu sei jogar, sei pilotar, principalmente, né, questão de combo. Vou, espero, é a hora de tentar, tipo, eu vi o Jorge uma vez fazendo, né? Acho que o Rubinho tava junto nessa match, jogando contra o Affinity, e ele via que ele morria na volta. Aí ele falou, eu vou pro combo. E assim, parece absurdamente óbvio, né? Você falar isso pra uma pessoa. Se você vai morrer na volta, você tenta o combo, e se pifar o teu combo, você já morreu de qualquer jeito. Então, assim, tem jogador que começa a pegar decks combos, não tem essa visão. Então é muito importante que você saiba. Tenho que ir? Não tenho? Posso esperar mais um turno? Mais dois? Mais três? Quanto tempo essa minha partida pode durar, né? Perfeito, mano. É que eu acho que cada um dos arquétipos, né, tem isso um pouco mais diferente, né? Uhum. E quando a gente. Eu sei que tem até uma parte aqui que, né, a gente tenta comparar isso. Eu acho que é mais difícil quando você fala que você tá jogando de agro e nessa partida você tem que controlar alguma coisa. Fala, como assim? Uhum. Mas eu sou o deck agro, sabe? Mas existem momentos que você vai ser o deck mais lento da mesa, né? Então, existem momentos que você sim vai ter que dar um bolt. E tem esses momentos que você falou, às vezes não é só um combo que tem isso. Mas, sei lá, você tá jogando de burn, o cara tem um bicho problemático na mesa, ele não te matou. Você tá, sei lá, você tá jogando de burn, o cara tem um Gutter Snipe. O cara tá com 6 de vida. Você pode matar o Gutter Snipe e. Você pode tentar matar o Gutter Snipe e o cara continua o jogo dele. Ou você pode simplesmente no passe, você dar um bolt na cara do oponente e tentar achar outro bolt do topo, porque seu deck tem mais 8 bolts lá. São linhas, tipo, é isso que é trocar a chavinha. Eu acho que é um exemplo muito claro de trocar a chavinha na questão de ser o beatdown ou não. Uhum. Porque não é só bater, né? Mas é exatamente ter essa leitura. Que, cara, beleza, você tá levando o jogo pra onde? Pra onde você quer levar esse jogo? Você quer ganhar o jogo ou você quer controlar o oponente? Porque. Exato. Pô, tem um Gutter Snipe? Tem um Gutter. Eu sempre falo pra galera, eu acho que é uma das coisas que eu sempre tento frisar. Não interessa que o cara tem. Assim, pensa o seguinte: o que você precisa pra ganhar um jogo? Tá no topo? Você tem quantas cópias dessa carta que ganha no jogo ali? Então, se você tem um Bolt, o cara tá 6 de vida. Cara, se você comprar outro Bolt e você ganha, dá o Bolt na cara do cara e compra no topo. Se você não comprou, azar, sabe? Você ia perder esse jogo já. Porque se o Uhum. cara ficou com o Gutter Snipe ou não, pode ser que a mão dele, sei lá, o cara já tem 3 cartas na mão, é 3 Bolt. Pra ele não faz diferença mais daquele Gutter Snipe. Você já tá morto na volta. Então você tá numa situação muito ruim, você tem que lhe fazer algo. E talvez você gastar um bolt na cara e tentar achar o bolt no topo é a melhor solução. Isso é você propor e tentar ser o beatdown, né? Então, do nada, você olhou, você tem um bolt, você tem duas opções e tentar achar qual que é a opção, a melhor opção. E nem sempre a melhor opção vai te ganhar o jogo. Igual eu falei, isso é uma aposta que você está fazendo. É onde eu falo que eu arrisco muito, né? Eu tento achar essas janelas. Que, cara, eu vou perder, eu sei que eu tenho na ciência que eu vou perder jogos porque eu vou fazer uma aposta dessa e não vai ter a carta do topo. Só que eu tento tentar na minha cabeça que se eu não fizesse essa play, eu também ia perder o jogo em 2, 3 turnos. Então eu tento forçar ela Exato. pra ganhar o jogo mais cedo, sabe?
Eu acho que isso tem a ver com o que o José estava falando, de você pensar quantos turnos você quer que esse jogo ainda dure. E se a situação continuar do jeito que tá, tipo assim, você pensar no deck do oponente, pô, ele tem um Gutter Snipe que eu preciso tirar da board. Mas eu preciso tirar da board se o jogo for durar mais 2 ou 3 turnos. Porque se o Exato. jogo for acabar no turno que vem, eu ignoro ele e ganho o jogo. E isso é muito delicado quando você tá jogando agro contra agro, né? Porque é justamente o que o pessoal no chat tá falando aqui. Burn contra Killfind, por exemplo. Você tem que gastar suas burns para usar elas como remoção. E nem todo deck tem essa flexibilidade, né? De ter uma mágica ali que você pode usar de forma reativa em vez de agressiva, dependendo da matchup. E às vezes é aí onde as pessoas têm mais dificuldade de entender que, apesar do seu deck ser completamente um deck agro, ele tá ali numa posição de se comportar como control. Isso muitas vezes acontece quando você está enfrentando um mono-red rally da vida, né? Não importa muito quem é seu deck. Contra o mono-red rally, você vai ser o control. Você vai ter que segurar a agressão do oponente no começo. Então, você tem que se virar às vezes para fazer isso. Eu tava jogando Premodern outro dia e era o G-Madness contra Goblins. O Goblins normalmente vai ser o agro dessa match. O G-Madness vai ter que fazer o papel de control. Mas teve uma situação de Game 2 que o oponente achou o fagulheiro dele e ficou controlando a board. Ele tirava tudo que eu colocava na board e tava jogando certo. Porque se ele deixar meus enablers na board, eu vou conseguir fazer bichos maiores, vou conseguir fazer counter spells eficientes e tal. Então, você usar os recursos que você tem na hora, né? No Game 1 ele jogou totalmente como agro, no Game 2 ele achou uma carta-chave que faz ele poder jogar no papel de controle e ele ganhou o jogo dessa forma. Então, para decks agressivos é bem curioso isso, né? Tipo, você usar seus recursos para controlar o jogo. Então, às vezes a pessoa acha que por estar jogando de agro, você é sempre agro, você tá sempre tentando ganhar o jogo rápido. Você tem que entender o que é jogar, o que é ser o control da match, mesmo quando você tá jogando com mono-red e rally, né? Com mono-red Madness. Você tem que saber que tem hora que você tem que controlar o jogo, seus recursos têm que ir para uma finalidade diferente. Não é jogar os danos todo na cara do oponente e passar com seus bichos. Eu fiz um. Eu lembro de um jogo que. Eu acho que foi foi umas situações bem parecidas, assim, com jogando de Hack Burn, igual que você falou, que eu tinha um out muito absurdo, assim, se eu achasse, tipo, duas Galvanic no topo, mas o cara tava com duas Crisales gigantescas, eu não tinha como matar as Crisales, ela me matava em 2 turnos, e eu tinha que jogar pra 2 Galvanic, sabe? Ou achar um Imp, pra conseguir um Imp achar um Galvanic, eu já tinha 2 Imps, então ele blocava 2, o terceiro ele passava. Então eu tinha que achar, tipo, 6 de dano no topo, de alguma maneira. E eu só tinha um draw. Então foi isso, eu dei os burn na cara do cara, o cara foi com 6 de vida, e eu falei, vou ter que achar 6 de dano no topo de algum jeito. Meus 2 imp não passam, tem que achar um terceiro imp, e aí você joga tudo, entendeu? Eu olhei e falei, cara, daí os caras, mas meu Deus, se você tentasse dar 2 Galvanic e uma Crisales, eu falei, gente, não adianta, eu vou morrer, essas Crisales vão me matar, eu vou gastar 2 Galvanic e uma Crisales, é uma jogada muito ruim, eu vou só postergar minha derrota. Eu não consigo jogar assim, sabe? Eu sou o tipo de player que eu não consigo olhar uma play dessa e falar, não, eu não me vejo ganhando desse jeito. Então eu sempre vou tentar achar essa vitória de outro jeito. Tentar arriscar a vitória e não tentar não morrer. E eu acho que isso também é muito errado. Voltando lá atrás, né, que a gente falou. Por isso que eu acho que eu sempre vou pra essa linha, pô, eu não acredito que eu vou ganhar o jogo fazendo uma jogada desse nível. Daí eu vou lá e vou tentar arriscar ganhar. E acaba que dá erro às vezes, né? Mas é isso. Mas entra muito o que a gente pode pensar da etapa 1, digamos assim, de aprender a jogar Magic. Vou colocar uma aspas bem grande aqui, né? Porque quando você quer aprender, você, né, vamos dizer assim, a pessoa juntou com a galera, todo mundo joga e chega aquele novato. Você pega e fala, né? Vamos pegar no Pauper. Ah, joga com o Burn, joga com o Mono White Heróico aqui, ó. Joga com o deck que é mais simples, é só você pegar, ou pega um Boggles, só coloca encantamento e bate com o Boggles e é só isso que você precisa fazer. Você coloca a estratégia 1, né, digamos assim, começa o jogo. E aí eu digo que, né, a gente entra no ponto todo deck agro, quando você fala, isso aqui é um Boros agro, isso aqui é um Mono Red agro, a pessoa vai pensar, eu tenho que agrar 100% do tempo, né? Então, digamos assim, que quando você vai para essa linha, agora eu deveria fazer o control mesmo de deck agro, né? Por exemplo, um Redness contra um Killfind, o Redness vai ter que ser o control na match contra o Killfind, porque não vai existir uma forma dele vencer na velocidade. Só que aí seria o quê? A etapa 2, né? Quando você vai ensinar pra pessoa, você fala, ó, agora que você já joga um tempinho com o deck, ó, essa match aqui já tem uma linha diferente, você não precisa disso, você precisa daquilo. Ou o próprio jogador vai acabar, né, percebendo, ele vai jogar uma match, vai ver que ele conseguiu ser muito mais lento que o oponente, ele vai fazer essa assimilação
de que ele deveria jogar diferente. Então, né, vamos dizer assim que é a primeira etapa para você sair do nível mais iniciante, mais básico daquele deck, é o papel, né, e as matches que você tá jogando, né? De novo, né, agro contra agro não é uma coisa fixa, agro, né, exatamente, principalmente quando quem tá na play ou quem tá na draw, mas se você zicar, se você floodar, já vai inverter o papel do personagem, então tudo é volátil, né? Tudo é bem variável quando você vai começar a sua partida. Então, eu digo que é muito bom para uma pessoa, principalmente quando ela vai querer masterizar o deck, é principalmente entender o papel do deck, o papel dela e o papel do oponente no jogo, né? Tudo isso vai ter que começar a ficar bem formalizado na cabeça dela. Isso aí vai dar um gap entre você ser um jogador que joga bem com deck. Eu vou colocar assim, eu jogando com um deck específico, tipo um Call Gates, e a diferença de um Spock jogando de Zed Terror. O Spock sabe exatamente tudo que ele tem que fazer com todas as matches, com todos os cenários. Então, é insano você chegar nesse nível. Então, aí é quando você, vamos dizer assim, o quê? Masterizou o Who is the Beatdown já e tá indo para um lado bem mais avançado, né? Com aquele deck, né? Quer ver uma... Você não precisa masterizar. Você masterizou aquela situação daqueles decks, né? Pode ser quando você pega outro deck, você vai ter que reaprender de novo, porque isso é totalmente variável. Exato. Né? Quer ver como a gente vem falando, né? É uma coisa que se aplica sempre à situação. Às vezes é o game, é a mão que veio esse game, é a situação, é se você tá na play. Então, tipo assim, você tem sempre muitas oportunidades de aplicar esse conceito e é normal que em várias delas você acabe se passando e não entendendo quem tá em que papel. Quer ver uma coisa que é um clássico, eu acho um ótimo exemplo, que eu acho que ajuda todo mundo a entender o conceito e entender que já esteve nesse lugar, que é quando você tá enfrentando um oponente. E vamos abstrair o deck, assim, tipo, são 2 decks que tem criaturas, que tem mágicas, etc. É bem genérico. Eu tô com minhas criaturas em jogo, o oponente tá com as criaturas dele, e aí ele resolve fazer um ataque. Sei lá, às vezes no early game, isso é bem clássico de acontecer no early game. Sabe quando seu oponente faz um ataque que te oferece uma trade, que você olha pro combate e fala, meu Deus, que bom que ele tá fazendo isso. Uhum. É tipo uma trade que você se sente muito favorecido com a trade. Isso é uma coisa muito clássica de acontecer. Você tá numa match que seu oponente faz um ataque que você fala, cara, graças a Deus, ele tava ali com um bicho que eu tava pensando como eu ia me virar pra lidar com aquele bicho, ele tá oferecendo a trade, eu vou aceitar essa trade de boaça. Então, tipo, isso é um exemplo clássico de quando o oponente não entendeu esses papéis, né? E ele tá atacando de um jeito meio agressivo demais pra situação, e ele não entendeu que se ele oferecer aquele bicho pra trade, a situação vai ficar melhor pra você do que pra ele. E isso é uma coisa que acontece com muita frequência, de alguém atacar e você falar, que bom que ele tá atacando. Você tá lá quebrando a cabeça fazendo a Nazaré Tedesco, que o cara te dá a carta. Você fala assim, opa, ganhei. Opa, porra, maravilha. Exato. Tanto que um exemplo agora do final de semana, que eu até falei pro Rubinho no momento, né? Eu tava jogando de Call Gates e, pra mim, eu vou dizer, eu jogando contra a Redis, o momento que eu tenho certeza que eu sou o beatdown da partida é quando eu fiz gato, vai, o oponente no pasto dando bolt no gato. Eu olhei e falei, meu Deus, se eu ganhei um bolt no gato, nossa senhora, eu tô gigante. Eu falo, a mão do oponente tá horrível, porque pra ele tá fazendo isso, ele tá muito mal das pernas. Então aqui é embalsamar o outro gato da mão depois que morrer vai o segundo e porque assim, né, você espera automaticamente o Lavadarte, né? Você quer que o oponente quer gerar valor em cima do teu valor, né? Então você tá indo para tomar um Bolt ou, né, tomei alguns Fire Blasts no médico, é maravilhoso. Você tá realmente muito para frente na partida, então assim, já entra no conceito onde esse momento eu podia falar, putz, perdi a minha vantagem, não era eu que tava perdendo a vantagem, né? Então exatamente o que vai ser chato, mas é repetitivo. É o deck, é o jogador, é o papel, né, que cada um tá seguindo na partida, e identificar isso. A última pessoa a identificar quem deveria estar pra frente, quem deveria pra trás, geralmente é quem tá perdendo a partida, né? Uhum. Quem tá perdido no meio Não é dessa identificar, linha de personagem. é quem faz a leitura errada também, né? Isso. Se você leu, vamos lá, a gente tá falando um monte de quem como a gente pode identificar isso, mas a gente vai errar. Eu erro, José erra, o Joaquim erra. Então, quem errar isso primeiro vai estar perdendo a partida. Tem que realmente. Exato. Tem muita carta. Eu acho engraçado daí agora, uns exemplos bem clássicos do Pauper, que meio que muda um pouco disso. Que não é somente atacar, né? Mas no Pauper, por exemplo, a gente trabalha muito com emblema.
Aí, por exemplo, numa Mirror de Control, quando você coloca o Monarca, é muito engraçado que a partida muda, porque daí quem tá com o Monarca, agora você tá na frente. Você tá tendo mais carta que o oponente, então você vai ter mais recursos pra fazer mais jogadas. E aí seu oponente sabe que ele tá perdendo, então ele vai ter que se mexer pra tirar no Monarca de você. Você não quer mais mudar aquilo, mas isso ali tá te fazendo ganhar o jogo, sabe? E também, por exemplo, tem um emblema da dianteira, que daí já é bem mais agro, vamos dizer assim, realmente. Então, quando você coloca um emblema de dianteira, você está propondo o jogo que você vai fechar o jogo logo. E o oponente também vai ter que se mexer e vai ter que mudar aquilo pra ele de alguma maneira. Então, os emblemas hoje no Pauper, eles ditam muito também isso, né? Se você tá ganhando o jogo ou não. Eles mudam um pouco isso, né? Então é engraçado também. Não, especialmente adiante. Porque adianta. O lugar que eu posso. O efeito cascata vai te colocar em posição de mais vantagem ainda. Então, normalmente, quando você faz a dianteira, você automaticamente quer que o status quo se mantenha. Se a dianteira ficar na minha mão, esse jogo vai acabar em algum momento. Então você luta para que o jogo continue como ele tá. Uhum. Automaticamente o beatdown virou o oponente, né? Porque agora você se vire para conseguir mudar isso aqui. O Monarca é parecido, mas é um pouco mais complexo, porque o Monarca meio que ele perdeu força hoje, pela quantidade de carta força. O Monarca meio que leva para um padrão de jogo mais passivo do que a dianteira, né? A dianteira você quer trocar o tempo todo, o Monarca. Eu queria dizer mais na questão de controle contra controle, né? O Monarca, querendo ou não, se ninguém tá fazendo nada, quem tem um Monarca tá ganhando. Você tá tendo mais recursos. Porque aquele negócio, um jogo de controle é muito normal fazer lane divide, né? Se você tá fazendo um lane divide comprando 2 cartas por turno, você tá ganhando o jogo. Então você tá fazendo algo diferente já, né? Então, cara, podemos. Eu acho que o nosso episódio ficou um pouquinho longo já, então vou até dar uma fechadinha. Só quero dar um exemplo só para dar a gente ir pro fechamento, que daí eu coloco pro Joaquim. Mas um exemplo, quando eu comecei a jogar, eu peguei a infelicidade. Eu vou falar infelicidade porque eu sou desse time agora. Eu joguei de Gardens por um tempo. E pós-lançamento de dianteira, daí depois quando a dianteira, né, se estabilizou, teve o ban do turbo dianteira, eu fui jogar uma vez e eu não lembro quem que me ensinou que a Mirror de Gardens, você só jogava o Avenging Hunter na mesa quando você tivesse o segundo na mão. Você nunca jogava um sem o outro na mão. E aí eu fui perguntar pra pessoa por quê. Eu falei porque numa Mirror de Gardens não vai ficar bicho vivo pra roubar sua dianteira batendo, né? E automaticamente você só vai recuperar a dianteira com outra criatura de dianteira da mão. Então, a briga era quem fazia a dianteira primeiro sem ter a resposta para recuperar a dianteira acabava perdendo a partida desse jeito, né? Depois, claro que o Gardens, né, modificou muito, mas naquela época era 4 cópias de Avenging Hunter. Geralmente quem fazia o primeiro Avenging Hunter já estava na desvantagem, porque ia ter que fazer uma guerra de Avenging Hunter até conseguir fechar, né? Se não tivesse removal e a criatura batesse e roubasse, aí sim, o jogo já estava perdido meio que por naturalidade, né? Não tinha nem como muito fugir disso. Então, mais um exemplinho que eu digo que hoje eu ainda não sou entendedor completo do Who's Beatdown. Faço leitura errada. O Rubinho acho que viu uma partida minha recente também que eu fiz a leitura errada. Foi pro agro, levei o oponente a 1 e no final não tinha, mas eu acho que eu já tava meio sem saída, então foi a leitura que eu fiz no momento. Não ganhei o jogo, então supostamente errei em algum momento. Porque eu acho que tinha como arrancar aquele 1 de dano a mais, mas fiz o cálculo errado. E outra partida também poderia ter dado errado contra uma Affinity, então você que está ouvindo esse podcast, então saiba que dá para errar. Você pode fazer a leitura errada, o importante é tentar seguir, né, um caminho de tentar fazer a melhor leitura possível. Aquela velho mais antigo ditado, né? Acertar todas, você não dá. Mas errar todas, com certeza você consegue. O não você já tem. Você consegue. O não você já tem. Perder a partida, você já entrou, você tem chance de perder, 100%. Vai em busca da vitória. Ó, virou um momento filósofo agora aqui. Sim. Eu acho que também tem uma questão que uma vez compreendido esse conceito que a gente conversou aqui, e entendendo que ele se aplica independente de você estar jogando com deck agressivo de criaturinhas para bater, que não é sobre isso, né? Não é sobre literalmente ser o agro, o beatdown. Você entende que esse conceito se aplica o tempo inteiro. Então, pode virar um exercício de pensamento interessante. Você
o José tinha colocado na pauta, que separa o jogador casual de competitivo. Você está se tornando mais competitivo e um pouco mais sério, entre aspas, como jogador, a partir do momento que você tem esse conceito em mente o tempo todo. Então pode ser um exercício interessante. Se você nunca pensou sobre isso, se você nunca debateu esse conceito, né, de quem é o beatdown, você começar a levar isso com você para suas partidas. Você começa a observar a partida e mesmo quando for óbvio, se fazer essa pergunta, pelo menos uma vez por partida, sabe? Quem é o beatdown aqui nesse momento? Quem tá tentando encerrar o jogo? Quem tá resistindo que o jogo avance, né? Porque realmente se aplica a tudo. E é isso, né? Então, nesse momento, eu vou ser o beatdown, porque eu vou tentar fazer com que encerre aqui o podcast. Se alguém quiser Counterspell, não tentar anulou, fazer não. o controle. Não vai encerrar. Counterspell. Anula. Brincadeira.